Oi, pessoal. Hoje a gente vai mostrar a correção para vocês, para a gente fazer junto aí esses exercícios de fixação, né? E ver o que vocês tiveram dúvida aí do exercício que eu passei na aula anterior. Vamos lá para a gente ver a correção. É exercício de fixação, né? A gente vai ver um pouquinho de tudo que a gente já viu até agora, né? Não vou andar muito com a matéria, senão a gente pode acabar confundindo a cabeça de vocês, às vezes, por causa desse falta de estar junto, alguma coisa assim, às vezes o presencial faz um pouco de falta. Vamos lá. Questão 1. Uma fábrica de refrigerante possui um reservatório cilíndrico, aqui no anunciado ficou duplicado, tá, galera? Em que o volume de refrigerante varia em função da altura da coluna de refrigerante, de acordo com o gráfico abaixo. A gente tem um gráfico aqui, ó. Quanto a altura de refrigerante no reservatório atingir 3 metros, ele será envasado e o conteúdo será distribuído em latas de 200 ml. Qual o número de latas necessário para armazenar todo esse refrigerante? A gente resolvendo, a gente tem que a função afim disso daí é ax mais b, né? Sempre que a gente lembrar, né? Isso aqui é uma coisa que a gente sempre tem que lembrar para funções de primeiro grau, pelo menos. E que o b será o valor onde x é zero, então b é igual a zero, né? No caso desse gráfico aqui, ó, o valor onde aqui ó, onde x é zero, y também é zero. Ó. Então, o b, que é o que equivale, nesse caso, ao valor que corta a reta y quando x é zero, também vai ser zero. Então, substituindo, a gente vai ter que y é igual a x mais zero. E a gente pode substituir um x, né? No caso aqui, a gente tem os valores de x nessa linha vertical, né, que é também chamada de eixo das abscissas. Então, ó, x2, y é igual a 4. Isso é dado do problema. No caso, o 2 está aqui multiplicando, vai passar dividindo, a igual a 2, então y, que é a nossa função afim, é igual a 2x. Se a gente quer saber quando o cilindro estiver em 3 metros, quanto a gente vai ter que primeiro calcular a quantidade que tem nesse cilindro, para depois a gente conseguir saber a quantidade de latinhas que a gente vai usar. Então, vamos lá. Ó. X aqui no caso é 3, a Y vai ser 2 vezes 3, Y igual a 6. Então, eu vou ter 6.000 litros cúbicos, ó, igual está mostrando aqui. Ó. Tá? Transformando para mililitros, né? Ó, cada metro cúbico vale 1.000, então eu vou ter 6 milhões de mililitros. Aí eu vou ter a relação aqui, ó, cada latinha vale 200 ml, então, olha lá, 6 milhões dividido por 200. Corto os dois zeros daqui, corto dois zeros em cima, 60.000 dividido por 2 vai dar 30.000. Então, eu vou precisar de 30.000 latinhas para resolver, para conseguir envasar todo o refrigerante quando ele estiver na altura, então ele estiver com 3 metros de refrigerante, tá? Vamos para a próxima. Para divulgar, deixa eu achar o exercício aqui. Aqui aparece uma barrinha na minha frente aqui que me atrapalha. Para divulgar o desempenho do governo na criação de novos empregos, uma propaganda governamental divulgou o gráfico 1. Em que mostra a variação da taxa de desemprego na população economicamente ativa entre 2000 e 2008. Um jornal independente divulgou o gráfico 2 numa matéria sobre a queda da taxa de emprego. Vamos lá. Pode-se concluir que o gráfico 1 mostra, aí a gente vai ver o que é verdadeiro, qual dessas alternativas se encaixa melhor. Né? O gráfico 1 mostra uma queda real e o gráfico 2 é falso. O gráfico 2 mostra uma queda real e o gráfico 1 é falso.
Não é possível comparar os gráficos. Os gráficos mostram a mesma informação, porém em escalas diferentes. E o gráfico 2 mostra a queda na taxa de desemprego maior que o gráfico 1. Nesse caso aí, ó, os anos, ele tem ele tem uma amostragem de 6 anos, né? De 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, não até mais, 7 anos mais ou menos. Só que o que acontece? Um gráfico, olha só, ele está mostrando as informações, ó, de 3 em 3 anos. Ó, de 2002 ele colocou 2005, 2005 ele colocou 2008. Então, esses pontos aqui eles estão mais próximos e, como o gráfico está numa escala menor, ele acaba se tornando um pouco mais drástico, né? Uma coisa muito... Não é uma coisa linear, ele é uma coisa muito drástica em relação a isso. Já no gráfico 2, olha só, ele está mostrando todos os anos, então ele mostra com uma escala maior, ele consegue o quê? Ele consegue suavizar mais essa queda, mesmo havendo a queda, igual a gente vê aqui, mas ele suaviza mais. Então, nesse caso aí, a gente pode traduzir aqui, ó, os gráficos traduzem as mesmas informações, só que em escalas diferentes. Isso pode mostrar como alguns editores podem manipular as informações, porque às vezes o modo que apresenta, a forma que ela é buscada, a forma que ela é representada em relação à escala, pode fornecer muita disparidade em relação ao desenho, à formação do gráfico aqui, né? Então, a gente pode ter aqui, ó, é a letra D a correta. Os gráficos mostram a mesma informação, porém em escalas diferentes. Vamos para 3. O gráfico a seguir mostra o crescimento médio da população brasileira por década, de 1940 a 2000. A projeção para as décadas subsequentes até 2050. Vamos lá. Considerando as seguintes afirmações, assinale verdadeiro ou falso. Aí a gente tem 3 alternativas aí para a gente assinar verdadeiro ou falso. A população brasileira começou a diminuir a partir de 2010. O gráfico, na verdade, o gráfico mostra o crescimento, não o valor absoluto da população. Dessa forma, a gente não pode ver se realmente ela começou a diminuir ou não, porque aqui eu não sei o número, quantos habitantes tinham aqui, e ver se esse crescimento fez a população aumentar ou diminuir. A gente só está em números absolutos, a gente não sabe se ela diminuiu ou aumentou. Então, a gente também não tem quantos morreram, quanta essa população saiu. Aqui só mostra o crescimento. Então, a gente não pode precisar que a população brasileira começou a diminuir em 2010, tá? Porque a gente tem que levar em relação ao crescimento e em relação a quantas pessoas morreram, a diminuição, para ver se um vai cobrir o outro, para ver se realmente aumentou ou diminuiu a população. A partir de 2010 eu posso ver que o quê? Que teve uma redução no aumento, mas eu não posso falar se a população aumentou ou não. Vamos para 3. Então, a 1 é falso. De 1970 a 2000, o aumento da população foi superior a 7 milhões e meio de pessoas. Ó. De 1970 a 2000. 1, 2, 3, 4. Vamos pegar daqui. 1, 2, 3. De 1970 a 2000. Foi superior a 2 milhões e 700 mil pessoas. Aqui eu consigo ver, olha só, que na década de 1970 a 1980, a população cresceu um pouco mais de 2 milhões e meio. Na década de 1980 a 1990, a população cresceu em torno de 2,5 cravado, né?
2 milhões e meio de pessoas gravaram. E de 1990 a 2000, também um pouco acima da linha de 2 milhões e meio de habitantes, que cresceu nessas três colunas aqui. Ó. Se duas delas estão um pouquinho acima de 2 milhões e 500 mil habitantes e uma está na linha, eu posso dizer que sim, o aumento da população foi superior a 7.500 pessoas, 7 milhões e 500 mil pessoas. Porque aqui ele está realmente se referindo ao que o gráfico está me mostrando, que é o aumento da população, e não se a população aumentou ou diminuiu, e sim só o que a população aumentou. Ela não está falando em número absoluto, tá? A população brasileira na década de 1950 era de aproximadamente 1 milhão e 800 mil. Na década de 50, eu não sei, porque está me dando aqui só o quanto aumentou, não está me dando quanto realmente é a população absoluta. Então, também está falso. Então, a alternativa verdadeira seria a alternativa 2. Nesse caso aqui, eu só posso ver se aumentou ou se diminuiu. Não está falando se em números absolutos, né? Igual aqui, ó, voltando na 1, a população começou a diminuir. Não começou. A gente não sabe se começou a diminuir. Não, porque provavelmente não, porque esse gráfico aqui é de aumento e mostra aumento populacional nesse período, mas o aumento começou a ser menor, tá? Vamos para o próximo. Um técnico em eletrônica precisa escolher um resistor para inserir em um círculo de modo que a voltagem nos terminais seja de aproximadamente 4,3 volts. Para isso, o técnico possui uma tabela com valores de resistência e as respectivas voltagens associadas. Porém, essa tabela é muito antiga e algumas das suas linhas estão ilegíveis. Aqui a gente tem a tabela que esse técnico em elétrica tem, né? Eu vou tentar mexer aqui, porque eu acho que está ficando meio baixo o som. Aqui está a tabela e a gente vai ver o que a gente precisa resolver. O técnico lembra-se de que todos os dados associados na tabela, colocando-se em um gráfico cartesiano, determinam uma reta. E dessa forma, ele poderá calcular o valor da resistência nesse circuito. Então, a gente tem que ver qual o valor da resistência que a gente tem que ter desse resistor para a gente conseguir aproximadamente 4,3 volts. O primeiro, a gente tem 2 métodos de resolução, eu vou mostrar para vocês aqui para a gente ver. Primeiro, a gente pode resolver pelo sistema aqui, ó. No caso, a gente vai ter que a resistência é Y e que a voltagem é X. Então, aqui, ó, 110 é igual a 3,2A mais B, porque a gente não tem essas constantes aqui, né? E o segundo equação do sistema seria 250 igual a 6A mais B. Eu consigo, multiplicando a primeira por menos 1, eu consigo trabalhar pelo método da soma, porque eu vou ter menos 110, menos 3,2A menos B. Então, subtraindo o sistema 2 do segundo do primeiro, eu vou ter 140 é igual a 2,8A. A igual a 140 dividido por 2,8, A igual a 50. Então, já achei que a constante A é 50. Então, vamos substituindo A. Eu peguei a primeira expressão do sistema, substituí A, coloquei 50, vai ficar 110 é igual a 160 mais B. Tudo que é número para um lado, tudo que é letra para o outro, 110 menos 160 é igual a B. Então, B é igual a menos 50. Temos a nossa função geradora. Ó. Y é igual a 50 vezes x menos 50. Substituindo x por 4,3 é para mim achar a resistência que eu preciso, né, do meu resistor. Vai ficar y é igual a 50 vezes 4,3 menos 50. 50 vezes 4,3 é 215. Menos 50 é igual a 165. Essa é a resistência do nosso resistor, a resistência que a gente precisa do resistor. Né? Mas eu tenho outro modo de resolver também aqui, ó, pelo macetinho.
A gente tem um macetinho aqui que a gente vai resolver a diferença primeiro e depois a gente vai achar o resultado. Ó. Quando se... E lembrando que esse macete aqui só funciona quando é falado, quando tem certeza que os pontos dados ele formam reta, tá? Não posso usar de qualquer maneira, não. Vamos ver aqui. A variação daqui do primeiro resistor para o segundo foi de quê? Mais 15, correto? A variação do segundo resistor para o resistor que eu estou procurando, que eu não sei, foi de quê? Foi de W, não sei quanto variou. Aqui eu tenho que a voltagem que eu preciso é 4,3. Então, já tenho alguma informação nessa linha aqui para a gente conseguir se basear. Né? Vamos lá. A voltagem variou do primeiro para o segundo, variou em 0,3. E a voltagem variou da primeira possibilidade para a possibilidade que eu preciso em 1,1. Então, nisso aí eu tenho o quê? Eu tenho uma regra de 3 simples, onde a variação de 15 na resistência está variando para 0,3 na voltagem. E a variação de W na resistência está variando para 1,1 na voltagem. Então, eu vou ter 15 está para 0,3, assim como W está para 1,1. Vou multiplicar cruzado, eu vou ter 0,3 W é igual a 16,5, que é 15 vezes 1,1. W vai ser igual ao quê? A 16,5 sobre 0,3. Aqui tem uma vírgula, tá, galera? Na hora de digitar, foi. O W, então, vai ser 55. Mas o W é o quê? Ele não é resultado. Ele é só a variação desse 110 para chegar aonde eu preciso. Ó. W foi a variação, então eu só marco um valor inicial. Eu sei que variou 110, de 110 para chegar aonde eu preciso, variou em 55. Então, y é igual a 110 mais 55, igual a 165. Nessas possibilidades de usar isso aqui, é bem mais rápido. Você tem que saber um pouquinho esse macete, mas é um macetinho bem tranquilo e bem rápido de fazer. Fica bom para fazer, às vezes, uma prova um pouco maior. Vamos para o 5 aí. O gráfico a seguir mostra o resultado. Deixa eu pegar aqui no meu... Desorei. Aqui. 5. O gráfico de setor a seguir mostra o resultado de uma pesquisa de intenção de votos para governador ou para prefeito que envolve o candidato A, B e C em uma amostra de 1.000 eleitores. Aqui a gente tem o gráfico de pizza ou setores, né, que a gente pode falar. Aí, 12% vão votar em branco, 33% vão votar no candidato A, 25% pretendem votar no candidato B, 30% pretendem votar no candidato C. Considerando apenas intenções de votos, qual é o percentual de intenções de votos válidos para o candidato A? E qual será o número de votos obtidos? Nesse caso aqui, a gente vai calcular o número de votos obtidos primeiro. Ele obteve 33% de 1.000 votos. Então, vamos lá. 33% de 1.000, posso escrever 33 sobre 100 vezes 1.000, que é a quantidade de votos. Simplifico os 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, fico com 33 vezes 10, fico com 330 votos. Então, ele conseguiu 330 votos. Esse é o número de votos do candidato A. Votos em branco, eu tenho 12% de 1.000, então eu vou ter 120. Aí aqui é a segunda parte. Quantos votos válidos? Votos válidos eu vou ter 1.000 menos 120. 120 são os brancos que não são válidos, não são considerados válidos nesse caso, que eu vou ter 880. Então, para saber o percentual que o candidato A teve de votos válidos, eu vou ter 880 equipara a 100%, como 330 está para X.
multipliquei cruzado, 880x é igual a 33.000, né? 33.000 dividido por 880 vai dar aproximadamente 37,5%. Então, o candidato A teve aproximadamente 37,5% dos votos válidos, tendo uma quantidade de votos de 330 votos. Vamos para a próxima. Questão 6. A tabela abaixo indica o custo de produtos de um certo número de peças de informática. Aí aqui está a nossa tabelinha, uma peça custa 120, duas peças 2,40 e assim sucessivamente. Ó. Letra A. Com o custo de 120, quantas peças podem ser produzidas? Se eu tenho que uma peça custa 120, quantas peças eu vou fabricar? Uma peça custa 1,20, quantas peças eu vou fabricar com 120? Só dividir 120 por 1,20 que vai dar 100. Então, com um custo de 120 peças, de 120 reais, nós produzimos 100 peças. Vamos para a letra B. Considerando que com a crise o custo do unitário sofreu um reajuste de 50%, qual será o custo para produzir 220 peças? Então, aqui a gente tem um novo cenário. A gente tem um cenário que o custo aumentou 50%. Ó. Com um aumento de 50%, o novo custo passou o quê? A 1,20 mais 50%. 50% de 1,20 é 60. Então, nosso novo custo será 1,20 mais 60. Nosso novo custo será 1,80. Se eu tenho que, para produzir uma peça, então, eu vou ter um custo de 180. Para produzir 220 peças, eu vou ter um custo de 180 vezes 220, que dá 366. Então, nessas condições, o custo para produzir essas 220 peças vai ser de R$ 396. Então, galera, ficamos por aqui, é isso. Espero que todos tenham entendido. Qualquer dúvida, só me chamar. Um abraço.